Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na sua vida e na sua casa, na sua família. Quero convidar também aqueles que estão ao seu lado nesta manhã para celebrarmos ao Deus que é digno de todo louvor, de toda honra e adoração. E esse convite ele pode ser expresso nas palavras do salmista, que diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, proclamar teu amor pela manhã e à noite tua fidelidade. Eu quero convidar você para nós cantarmos o hino 198, Segurança Bendita. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz, de Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do teu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, dos céus descendo tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso quero viver, sua vontade sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do teu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Tendo ouvido essa música do Cantai Todos os Povos, esse hino, que nos convida a depositar toda a nossa segurança no Senhor, eu o convido agora a lermos o Salmo 16. Salmo 16, abra aí a sua Bíblia, abra o recurso que você tiver, seja o celular, seja o smartphone ou o computador, para que você acompanhe conosco a leitura do Salmo 16. Salmo de número 16. Diz assim o texto: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado.
Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eu quero te convidar para louvarmos a Deus nessa manhã. Quero te convidar para que você e eu possamos nos unir àqueles irmãos que nos conduzem nos cânticos, na adoração a Deus. E a gente tem podido, queridos, louvar ao Senhor porque Ele tem dado a nós, nessa comunidade, irmãos e amigos que têm servido ao Senhor com os seus dons, né? Nesse culto, tanto a Ina quanto o Marcos estão nos conduzindo com os cânticos, e a gente louva a Deus, porque esses irmãos têm sido preciosos para nós, servindo com os seus dons na comunidade. Então, cantemos ao Senhor com alegria. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, sinceridade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música, ó Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo
nós faremos a segunda leitura bíblica dessa manhã. Nós ainda estamos sob o impacto da ressurreição do nosso Senhor. A leitura está no Evangelho de João, no capítulo 20, nos versos 19 em diante. No capítulo 20, no verso 19. Abra sua Bíblia ou seu celular para que você acompanhe a leitura desse texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Queridos, eu quero convidar vocês para nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Nós lemos a palavra de Deus e na primeira parte dessa leitura, quando Jesus se apresenta aos discípulos, falando mais de uma vez, paz seja convosco, ele termina a sequência do texto, no verso de número 23, dizendo aos discípulos: olha, se vocês perdoarem os pecados, os seus pecados também serão perdoados. Se vocês retiverem a confissão, vocês também terão retida a sua confissão diante de Deus. Queridos, eu quero convidar vocês para a oração de confissão comunitária. Leia essa oração com o seu coração. Leia essa oração com bastante devoção e desejo de que o Senhor nos perdoe como igreja. Deus misericordioso, confessamos que temos pecado contra ti, em pensamentos, palavras e obras, pelo que temos feito e pelo que temos deixado de fazer. Não temos amado o nosso próximo como a nós mesmos. Lamentamos verdadeiramente e humildemente nos arrependemos. Por causa do teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de nós e perdoa-nos, para que nos deleitemos na tua vontade e andemos nos teus caminhos, para a glória do teu nome
Amém. Queridos, a palavra de Deus diz que se nós fizermos a nossa confissão de todo o coração, o Senhor é justo e poderoso para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Eu quero convidar você para nós continuarmos louvando ao Senhor com cânticos de adoração a Ele. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem
Antes de passarmos ao momento de ouvirmos a palavra de Deus, eu quero te convidar para um momento de entrega, um momento de gratidão ao Senhor. Não sei como você tem sido suprido nesses últimos dias, como Deus tem guardado a sua casa, a sua vida, mas eu quero convidar você a se entregar a Deus nessa hora. Essa entrega é uma entrega pessoal, é uma entrega de si mesmo ao Senhor, né? O salmista diz, olha, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu quero entregar, eu quero oferecer ao Senhor. Ao mesmo tempo, nós também somos chamados a entregar o nosso dízimo e a nossa oferta a Deus, como uma dedicação e como expressão de louvor e de gratidão a Ele. Nós temos podido agradecer a Deus pela fidelidade dos irmãos. Vocês têm procurado fazer transferências, depósitos, alguns têm solicitado ao tesoureiro que retire na sua própria casa na impossibilidade da transferência ou do depósito. Os dados da igreja vão aparecer aí na tela para você e você poderá fazer isso no momento oportuno. Mas agora faremos uma oração de entrega e eu quero convidar você também a fazê-la. Pai eterno, assim como o Senhor ofereceu o teu Filho Jesus a nós, a tua igreja, nós também nos oferecemos a ti. Nós oferecemos, ó Deus, a nossa mente, o nosso corpo, nós oferecemos os nossos bens, nós oferecemos todo o nosso ser a ti. Ó Deus, nós queremos repetir as palavras do salmista que diz que tudo que ele era e tudo que ele possuía pertencia ao Senhor. E assim também, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida e tudo aquilo que nós somos e temos. Inclusive, Pai, as nossas emoções que estão mexidas nesses dias. Ó Deus, se há algum temor, se há algum medo, se há alguma preocupação, se há algo que está fora do controle dos teus filhos e filhas, que cada um dos teus filhos, Pai, possam entregar-se a Ti nesse momento. Nós nos oferecemos a Ti e nós recebemos, Pai, todo o cuidado e todo o consolo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos a palavra do Senhor por meio da pastora Gisélia. Coloque-se nesse momento diante de Deus e eu tenho certeza que o Senhor falará contigo. Bom dia a todos, na graça e na paz de Cristo Jesus. Quero convidar você para a nossa meditação dessa manhã. E como sempre, eu quero começar com uma história. E dessa vez eu quero começar com uma história pessoal e particular. Essa história aconteceu alguns anos atrás. Eu estava morando no alto da Serra de São Roque. E todas as terças-feiras eu vinha para Carapicuíba. Neste período eu estava pastoreando a primeira igreja de Carapicuíba. E ali tinha um culto das mulheres intitulado Vigia e Ora, que ocorria todas as terças-feiras. Então eu saía da chácara, entrava mais para dentro daquele bairro, que era um bairro extremamente rural, ia na escola buscar as minhas filhas, Gabriele com 7 anos e Sara com 3 anos. E depois então eu pegava uma outra estrada de barro, para sair na estrada Mogi-Nagal e finalmente na rodovia Castelo Branco. Pois bem, naquela terça-feira eu peguei as meninas e fui em direção à estrada Mogi-Nagal. Essa distância dava aproximadamente uns 8 a 10 quilômetros. E aí eu já tinha percorrido alguns quilômetros quando finalmente o meu carro para do nada. Na época nós tínhamos um Gol quadrado daqueles antigos e eu fiquei ali esperando, olhei para um lado, olhei para o outro. De um lado da estrada só tinha mato, do outro lado também só tinha mato. Eu olhava ao longe e não enxergava uma casa sequer. E aí fiquei ali com as meninas, esperando ver se aparecia algum socorro.
E depois de algum tempo, já estava uns 40 minutos, nada de aparecer ninguém. Aí finalmente veio um carro na direção contrária, eu não tive dúvidas. Acenei para aquele carro e pedi ajuda. O moço então perguntou: o que está acontecendo? E eu disse: bom, eu não sei, o ponteiro que marca o combustível não está funcionando e eu não sei se pode ser isso. Ele então desce, liga, tenta ligar o carro e confirma: não, o problema é de gasolina. Eu falei: então, por favor, você pode me vender um pouco da gasolina do seu carro, do combustível do seu carro? Ele disse para mim assim: não posso tirar do meu carro, mas vou te levar a uma fazenda aqui próximo e você pode então adquirir ali o combustível, eles vendem combustível lá. É mais ou menos uns 3 quilômetros daqui. E eu falei: então, ok, combinado. Ele falou assim: vamos, entre no carro. Eu falei assim: não, espere eu pegar as meninas. Ele disse assim: não, deixe as meninas aí, vai só você. Eu falei: de modo algum que eu vou deixar minhas filhas. Catei as meninas, coloquei dentro do carro junto comigo e fui até aquele lugar. Quando eu cheguei então nessa fazenda, o rapaz que me atendeu disse assim: senhora, como você com 2 crianças pega carona com um estranho? A senhora não tem medo não pela senhora e por essas crianças? E eu disse o seguinte para ele: olha, eu quero apenas o combustível e uma carona de volta ao meu carro. O senhor pode me fornecer isso? Porque eu creio que Deus está comigo e é Ele quem me guarda e me livra de todas as coisas. E aí ele foi e falou assim: com 2 crianças e ainda tem coragem de me falar um negócio desse? Eu repeti de novo: o senhor pode me vender o combustível? Porque eu confio em Deus. E aí ele foi, pegou o combustível lá, veio até onde estava o meu carro, me ajudou a colocar o combustível ali, liguei o carro pegou e eu voltei o rosto para ele e falei: mais uma vez, eu confio em Deus, é Ele quem me guarda. E aí então acenei para ele e fui em direção à estrada Mugiro-Nagal. E ainda hoje, gente, ao lembrar dessa história, tem um frio na minha barriga. É claro que eu estava com medo. É claro que aquela não era uma situação confortável. Mas para me voltar para casa também era tão distante quanto chegar naquela estrada. E eu não tinha como fazer diferente. Então, queridos, eu quero convidar também para essa manhã uma experiência bíblica para nós meditarmos e refletir de um homem de Deus no cumprimento da sua missão. E nós poderemos aprender com esse homem de Deus 2 lições importantíssimas para esse momento em que estamos vivendo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 27, e eu vou ler apenas do versículo de número 7 até o versículo de número 26. Mas você aí na sua casa, eu te recomendo, leia o capítulo inteiro para pegar melhor os detalhes dessa viagem, os detalhes dessa história fantástica desse homem de Deus. Acompanhe então comigo a leitura bíblica. Atos, capítulo de número 27, do versículo 9 até o versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa e com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se poderiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste.
Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eiro-Aliarcão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e nós fomos deixados levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, ao custo de conseguimos recolher o bote. E levantando este, usamos de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e fomos ao leme. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio. E não aparecendo havia alguns dias nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estados muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio dele, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Dizendo Paulo estas coisas, ele disse: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo pelo qual me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Trago para a meditação dessa manhã o seguinte tema: o Senhor está conosco nas tempestades. O texto nos fala de uma viagem e, por providência divina, Paulo é embarcado nela. O destino é de Jerusalém a Roma. O responsável por Paulo era Júlio, o centurião. Paulo não era apenas um tripulante qualquer nessa viagem, mas ele era um preso político. A rota era de Sidom, Chipre, Alícia, Panfíria, Mirra, onde ocorre uma troca de embarcação, e continua por Cnido e com dificuldade passa costeando Creta e Salmona até chegarem bons portos. O inverno está chegando e Paulo adverte ao centurião que seria perigoso embarcar naquela viagem sequente até Roma. Mas o centurião não lhe dá ouvidos, antes, porém, permanece com a opinião dos especialistas de embarcação. E por ter um vento tranquilo, eles entendem aquilo como sinal. E a primeira lição, então, aqui, que eu quero que você possa pensar nessa manhã juntamente comigo, é que o Senhor está conosco na tempestade, mas Ele não nos isenta de passar por ela. Então, de novo, eu quero que você ouça isso. O Senhor está conosco na tempestade, mas Ele não nos isenta de passar por ela. Veja só, os versículos 9, 10 e 21 diz o seguinte: Paulo está no barco e toda aquela tempestade acontece. Paulo está nessa viagem e ele dá o seu prognóstico ali para o centurião, mas esse então prefere a opinião dos especialistas. Paulo diz: não é apropriado partirmos, nós teremos perdas
e pode ter inclusive perdas de vida, mas sua opinião é descartada. Qual é então a opinião dos especialistas? O versículo 11 ao 13 fala sobre a opinião dos especialistas e eles dizem: o porto onde nós estamos não é apropriado para o inverno e o inverno está chegando. E aí então, quando sopra-se um vento brando, eles dizem assim: esse é o momento de partir. E como cautela, nós iremos partir aqui costeando a costa para que não tenhamos prejuízo. Mas, queridos, eles não contavam com o inesperado, assim como eu e você também não contamos com o inesperado. O versículo de número 14 diz que aconteceu esse inesperado, né? E qual era esse inesperado? Era o tufão Eroaliercão. E como consequência desse tufão, foram 14 dias de tempestade que se seguiram. Não está sendo assim no nosso momento de hoje? Uma pandemia que coloca todos em casa e não sabemos quando que isso vai acontecer, de encerrar-se, e com muitas perdas? Pois bem, esse é o inesperado. Mas eu pergunto, como é que Paulo passou por tudo isso? E qual é a lição que ele quer nos trazer em tudo isso? Como todos os outros que estavam ali dentro, mas com um diferencial. Veja bem, todos os outros que estavam ali junto com Paulo, quando começa então toda essa tempestade, inicia-se várias manobras. A primeira manobra então ali que eles fazem é a tentativa de resgatar a esperança. De que forma? Recolhendo ali o bote, porque ao menos seria esperança para alguns. Na sequência, então, eles começam a aliviar o navio e começam a retirar as coisas do navio e, inclusive, eles tiram todo o excedente que está ali no navio com o propósito de que eles conseguissem controlar aquela embarcação. No entanto, isso não foi possível. E eles decidem, então, deixar esse navio seguir ao léu. Eles cessam ali todas as manobras e ficam à deriva ali por dias, sendo sacudidos de um lado para outro. E durante 3 dias eles não veem nem sol, nem a lua, nem as estrelas, apenas as águas que tumultuavam e espumejavam em cima deles. E ele sendo jogado de um lado para o outro do navio. E Paulo, no meio de toda essa situação, o que então fazer diante de toda essa situação, aonde a esperança já havia se perdido? Todos que estavam ali dentro pensavam: a morte está chegando. É apenas uma questão de descobrirmos qual é o nosso momento. E assim era o pensamento de cada um que estava ali, de cada um que estava dentro daquele barco, inclusive, talvez o de Paulo, se não fosse por um detalhe. Como eu disse para vocês, Deus não nos isenta de passarmos pelas tempestades, não nos isenta de passarmos por situações das quais nós não temos controle algum. Mas a diferença, queridos, é que aqueles que temem a Deus, Deus está com eles no meio dessa tempestade. Como então manter a esperança? Como manter? Paulo, então, ele mostra para mim e para você que manter a esperança diante da tempestade, diante do inesperado, é somente com a certeza de que Deus está conosco e nos motiva para podermos motivar a outros. Veja comigo os versos de número 22 e 23. Paulo se levanta no meio daquela tripulação toda, se coloca de pé ali no navio e fala com eles. E a palavra de Paulo é
tem de bom ânimo. Eu, essa noite, fui visitado pelo anjo do Senhor, que me falou que nenhum dos que estão aqui vão se perder, a não ser a embarcação. Então, tenham bom ânimo e renove as suas esperanças. Não temas, nenhum de vocês vão morrer. E ele ainda disse mais: eu confio em Deus que assim sucederá. É essa convicção que Paulo demonstra ali. E eu e você também somos chamados diante da tempestade. Mas talvez você pense assim: bom, depois que eu declarar a minha esperança e experiência com Deus, tudo vai cessar. Nem sempre é assim. Às vezes, esse inesperado dura bastante tempo, como tem ocorrido conosco nesse período. Então, queridos, já era o 14º dia. Todos ali naquele barco estavam então exaustos ali, sem forças e nenhuma esperança. Eles estavam sendo jogados de um lado para o outro e sem esperança nenhuma de acharem terra. Mas, de repente, no 14º dia, os tripulantes do navio, especialmente a liderança daquela embarcação, pensam já ter achado terra. E quando isso ocorre, eles começam a fazer as medições. Só que era de noite. Imagine você, uma tempestade, de noite. Como então proceder se você está pensando que vai achar terra? Dentro do mar, tudo é possível. E, inclusive, muitas pedras, porque o que pode acontecer é isso: você encontrar pedras e encostas aonde a embarcação e todo mundo iria morrer. E esse, então, foi o pensamento ali de quem liderava o navio, inclusive de alguns soldados, que quando começou a fazer as medições, eles simplesmente disseram o seguinte: olha, nós precisamos fugir do barco, porque nós não sabemos se é terra, nós não sabemos se é pedra e se nós vamos sobreviver. Então, se nós pegarmos o bote ao qual nós recolhemos, pode ser uma esperança para nós. Veja bem, esses estavam pensando apenas em si mesmos e achando que poderiam se salvar em detrimento a todo aquele navio. A tripulação, então, ali exausta, esses pegam o bote e vão embora, disfarçadamente. A população estava exausta, com fome, sem nenhuma esperança e já estavam desfalecendo. Era necessário, então, um gesto prático. E Paulo faz isso, queridos. Ele toma um pão e agradece a Deus e começa a distribuir por aqueles que estavam ali, um a um. E diz o texto bíblico que esses, então, comeram e começaram a comer e recobraram a força. E tendo recobrado a força, eles tomaram também uma atitude, porque eles foram animados ali, não somente com as palavras de Paulo, mas com o gesto e com a atitude prática de Paulo, queridos. Eu e você também somos convidados a termos atitudes práticas diante das tempestades. Eu e você que confiamos em Deus, eu e você que aguardamos num Deus que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Pois bem, tendo recobrado a força ali, eles então começam a se livrar de todas as coisas que estavam no navio, inclusive da farinha que eles tinham para comer e para fazer pão. Eles começam a lançar fora para que o barco fique mais leve e, finalmente, este barco vai encalha ali na enseada e o dia está amanhecendo quando eles avistam a praia e eles podem, então, chegar até lá, aquele lugar. Ali, é claro que os responsáveis por aqueles presos pensaram: vamos matar todos eles, porque eles vão fugir. Afinal de contas, o dia já amanheceu e nós estamos avistando a praia. Não é
um rochedo. O barco já está encalhado, vamos matar então todos os presos. Mas Deus tinha um propósito na vida de Paulo ali e com Paulo. E Deus tinha falado com Paulo e Paulo havia falado com toda a embarcação ali que iriam chegar até Roma, porque esse era o propósito de Deus. Essa era a direção de Deus, não importasse o que iria ocorrer no trajeto. E então o centurião fala assim, olhando para Paulo e tendo se afeiçoado a este, diz o texto bíblico, ele diz assim, jamais, vamos deixar que esses presos, então, eles mesmos possam pular ao mar e aqueles que conseguirem se salvar, se salvem. E assim, eles pulam o mar e alguns se salvam a nado, outros se salvam com pedaços ali da embarcação, mas 276 pessoas chegam são e salvos naquela ilha. Queridos, eu quero concluir essa meditação dessa manhã, deixando aqui algumas reflexões para mim e para você. Vou deixar apenas 3 reflexões para que passemos a semana pensando sobre ela e pensando como nós estamos em relação a essas afirmações que eu farei. A primeira delas é que Deus não nos livra de passarmos pelas tempestades e situações das quais nós não temos nenhum controle. A única coisa que nós podemos fazer é continuar confiando em Deus, continuar confiando nos seus propósitos, continuar confiando na sua bondade, que nunca nos desampara e nem nos faz perder a esperança, queridos. A segunda lição e reflexão para nós, para podermos ficar durante a semana, é a seguinte: nós podemos revigorar nosso ânimo quando testemunhamos aos que estão em nossa volta a razão da nossa confiança em Deus, mesmo que esses não creiam. Eu vou repetir de novo. Nós podemos revigorar o nosso ânimo quando testemunhamos a razão da nossa fé àqueles que estão em nossa volta, mesmo que estes não creiam. Nós somos renovados ao testemunharmos. E a terceira e última reflexão em relação a esse texto, para passarmos a manhã e a semana, é a seguinte: devemos testemunhar também com as nossas ações. O próprio Jesus fala em um texto o seguinte: amigo, se alguém vem à tua casa e te diz assim, amigo, eu tenho fome, por favor, me dê de comer. E esse então diz assim, vá em paz, e não lhe dá absolutamente nada. E enquanto isso se banqueteia com os seus e a sua família. Grande mal esse está fazendo. Essa é a palavra de Jesus. Então, queridos, em tempos como esses, nós somos chamados a também demonstrar a nossa fé em atos práticos, em atos de bondade. Que Jesus possa, então, nos ajudar a viver nesses tempos com a única fonte de esperança sendo Ele, o próprio Cristo. E possamos, então, testemunhar aqueles que nos cercam, nos renovar na bondade, na misericórdia e na graça do Senhor e, ao mesmo tempo, oferecer a outros aquilo que também Deus tem provido às nossas casas pela sua misericórdia. Quero orar com você nessa manhã para que Deus possa te ajudar e te dar discernimento de como alimentar os seus em meio a toda essa circunstância. E também não apenas ficar com os seus. E eu digo alimentar não apenas com comida, mas também com a palavra de vida e a palavra de vida eterna e esperança, que é a única que nos mantém de pé diante das tempestades, diante das situações que nós não prevemos e nem controlamos. Ore comigo.
Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do teu altar o meu irmão, a minha irmã, todos aqueles que estão agora ouvindo essa palavra, ó Deus, assistindo esse culto, que o Senhor possa mesmo tocar as suas vidas, ó Deus, as suas famílias, que o Senhor possa entrar na casa de cada um deles, que o Senhor os visite com sabedoria, com graça, ó Pai, com a esperança viva que é Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, estar no meio de nós e nos dá propósito, certo? Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a situações e circunstâncias difíceis, clamamos a Ti, Senhor. Venha com a tua providência, venha com o teu discernimento, venha com a tua sabedoria, Senhor, sobre cada família, para que não fiquemos, ó Deus, desesperançosos, olhando apenas a crise, olhando apenas a pandemia, mas renovemos a nossa esperança no Senhor e que possamos mesmo, Senhor, ó Deus, sermos ajudados por Ti, para poder ajudar a outros, com palavras de vida eterna, explicações de qual a razão da nossa fé, Senhor, para aqueles que não conhecem o Senhor. E, ó Deus Altíssimo, que possamos ser canais de vida nesse tempo de morte e também usarmos de todos os recursos que o Senhor tem nos dado para a proclamação de quem és Tu e o que Tu fazes nas nossas vidas. Clamamos isso a Ti, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre cada família. Amém. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguerem sobre a tempestade, eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma segura em Ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguerem sobre a tempestade, eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguerem sobre a tempestade, eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.
Queridos, eu quero encerrar esse culto depois dessa palavra, depois dessa música que nos convida a descansar no Senhor. E eu quero deixar a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, para guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Mas antes de ministrar a bênção, quero te convidar a participar desse esforço e dessa campanha interna e externa que a igreja está fazendo, a ação emergencial. Você deve ter recebido pelas mídias sociais. Nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, nós estamos recebendo doações em dinheiro que se reverterão em cestas básicas ou ajudas pontuais a membros da igreja em especial ou pessoas do nosso círculo de amizade na comunidade, ou ainda aqueles que são doadores de sangue ou podem preencher os requisitos para doarem sangue, estão sendo incentivados também a procurarem um banco de sangue na cidade e fazer a doação. Então, você pode participar também replicando, publicando, compartilhando nas suas redes sociais esse chamado a essa ação emergencial. Eu sei que muitas pessoas estão fazendo isso de diversas formas, mas você pode ser um canal de Deus para isso. Eu espero que você tenha um bom domingo e que Deus o abençoe. Recebam, pois, a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, que a consolação, a presença e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares, irmãos e amigos, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Eu vou deixar você com o pós-lúdio cantado pela nossa irmã Ina, e eu espero que você ainda guarde esse tempo na presença do Senhor. Deus o abençoe. Caminhar no amanhecer, ter passos firmes é bem melhor do que correr. Ouvir a voz do coração, perceber no caminho os sons do divino. A natureza que canta e encanta, exala odores, sabores. Me deleitar em teu colo, sentir-me seguro, contemplação. A natureza que canta e encanta, exala odores, sabores. Me deleitar em teu colo, sentir-me seguro, contemplação. Caminhar no amanhecer, ter passos firmes é bem melhor do que correr. Ouvir a voz do coração, perceber no caminho os sons do divino. A natureza que canta e encanta, exala odores, sabores. Me deleitar em teu colo, sentir-me seguro, contemplação. A natureza que canta e encanta, exala odores, sabores. Me deleitar em teu colo, sentir-me seguro, contemplação.